Vai fazer o exame de suficiência 2023.2? Então esses são os top 10 assuntos que vão cair lá na sua prova no dia 24 de setembro. Fica com a gente após a vinheta. Bom, pessoal, então nós temos diversos assuntos que são extremamente cobrados quando nós estamos falando de exame de suficiência. Isso é fato. Existem assuntos que vão estar lá, faça chuva, faça sol, porque eles sempre estiveram em todas as edições. Em todas as edições, esses temas, eles caíram e vão cair novamente. Se você der uma ênfase muito grande, cara, é só marcar o X no lugar correto. Então, o primeiro assunto dos top 10 assuntos que cai demais é o assunto demonstração dos fluxos de caixa. Então, demonstração dos fluxos de caixa, nas últimas edições, vem caindo 2, vem caindo 3 questões sobre esse tema. Então, demonstração dos fluxos de caixa, o primeiro assunto, top 1, beleza? Assunto número 2, demonstração do resultado do exercício. Você precisa conhecer a demonstração do resultado do exercício, principalmente aquela parte de cima da DRE, que fala do lucro bruto, que pede ali o cálculo do CMV, que pede, né, as deduções sobre a receita bruta de vendas. Então você também precisa conhecer esse tema. Assunto número 3, que é um assunto que vem caindo em vários exames de suficiência, caiu na última edição 2023.1, que é o tema demonstração do resultado abrangente. Você precisa saber o que é a demonstração do resultado abrangente, a diferença da DRA, outros resultados abrangentes, como achar cada um. Lembrar daquela regra que eu falo nas nossas aulas, lá no CFC de AZ, que se tem nome esquisito, vai aparecer na DRA. Assunto número 4, folha de pagamentos. Pessoal, tem caído demais o assunto folha de pagamentos. Você precisa lembrar quais são as despesas da empresa, salário, INSS, FGTS. Você precisa lembrar aquilo que é retido do empregado, o que aumenta ou não o passivo, o que aumenta ou não as despesas lá na DRE. Extremamente importante, assunto que cai demais. Assunto número 5, depreciação, galera. Depreciação é um tema que, olha, sempre cai no exame de suficiência. Na última edição, caiu, por exemplo, a depreciação conforme as horas trabalhadas, mas cai o método linear, método da soma dos dígitos. O que não falta é assunto depreciação na sua prova. Então, esses foram os primeiros 5 assuntos. Assunto número 6, teste de recuperabilidade, CPC 01, você precisa conhecer. Então, o que é o teste de recuperabilidade? Como que eu faço o cálculo, né? Como que ele aparece em prova? O que é valor recuperável? O que é valor em uso, o que é valor justo líquido de despesa de venda. Então, teste de recuperabilidade vai estar lá na sua edição também. Assunto número 7, provisões. Você precisa conhecer a diferença entre provisão, passivo contingente, o que é contabilizado, o que não é contabilizado, o que é uma saída de recurso provável, o que é uma saída de recurso possível, o que você divulga em nota explicativa, o que você não divulga em nota explicativa e assim por diante. Assunto número 8, aquela parte de estoques que trata da contabilização, principalmente a questão dos tributos. Então, quando uma empresa está comprando mercadoria, quando ela está vendendo, quando incide ICMS, quando o IPI é recuperável e assim por diante, quando é adiantamento e tudo mais. Assunto número 9, código de ética. Código de ética é uma ou duas questões na sua prova fatalmente. Então, código de ética, ele, cara, vai cair demais na sua prova. Cai muito, muito mesmo. 2 questõezinhas, 3 questõezinhas, falando sobre os deveres do contador, falando sobre as obrigações, falando em relação à classe, falando as penalidades. Código de ética é um assunto praticamente certo de estar lá na sua próxima edição. E o assunto número 10 é o CPC 32, que vem caindo muito nas últimas edições. Para quem não sabe, CPC 32 é um CPC que se chama tributos sobre o lucro. Então você tem que saber fazer o cálculo do IRPJ diferido, né? Como é que você calcula, o que é o IRPJ corrente, como que você vai achar o lucro contábil, como que você vai colocar isso na DRE. É só olhar as últimas provas lá do CFC de AZ, 2023.1, 2022.2, caíram 2 questões
idênticas e você precisa conhecer. E o assunto número 11, assunto bônus, é o assunto CPC 15, combinação de negócios, goodwill, mais-valia, ágil por expectativa de rentabilidade futura. Então esses top 10 assuntos mais um de bônus estarão lá na sua prova no dia 24 de setembro. Comenta aqui embaixo quantos desses assuntos você já domina. Um grande abraço.